Existem alguns assuntos que nos incomodam quando tratamos deles, mas são assuntos necessários e essenciais serem tratados, até para que a gente realmente aprenda a lidar com as situações que evitem que a realidade daquele assunto venha sobre a nossa vida. Por exemplo, um desses assuntos é a morte. Tem gente que não gosta, aí falar de morte é muito ruim, que não sei o quê, mas eu digo que é preciso falar sobre a morte. A gente só fala sobre a morte enquanto está vivo. E é bom que se fale sobre a morte enquanto está vivo, porque depois que morrer não dá para falar mais. Então tem pessoas que morrem e acabam deixando problemas, diversos problemas para trás, para outros resolverem. Então é preciso falar sobre a morte. Uma das coisas que nós precisamos falar também é sobre o inferno. Ah, mas é ruim falar sobre o inferno. É, eu sei que é algo que causa um certo incômodo, mas é necessário falar sobre o inferno, até para que nós entendamos muito bem as agruras que a palavra de Deus nos apresenta que ocorrerão no inferno, a fim de que a gente escape do inferno e sirva a Deus, não por medo do inferno, mas para estar com o Senhor, porque a comunhão com Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa nesta vida. Meus queridos, paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de 2024 e já iniciando a reta final desse segundo trimestre. Na aula de hoje, então, estudaremos a lição de número 11, do dia 16 de junho de 2024. O título da lição é A Realidade Bíblica do Inferno. Eu sei que estudar, falar sobre inferno, isso não é bom, falar sobre demônios, esse caso é ruim, mas é importante e necessário, faz parte do arcabouço doutrinário, do grupo, do conjunto de doutrinas que nós precisamos conhecer, que nós precisamos estudar, doutrinas pelas quais nós precisamos passar durante a nossa caminhada cristã. Então, é o que nós vamos tratar na aula de hoje. O texto áureo está em Mateus capítulo 25, versículo 41, que nos diz o seguinte: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, existem algumas coisas interessantes a se destacar nesse versículo. Primeiro, que haverá um momento em que os servos de Deus serão realmente separados dos ímpios. Por enquanto nós vivemos, estamos no mesmo mundo, estamos vivendo aqui. A Bíblia diz, então vereis outra vez a diferença. Então a gente está aqui, a gente está aqui. Não tem jeito de viver uma comunidade alternativa só entre gente boa hoje. Não tem. Estamos todos no mesmo mundo, com os pés na mesma terra. Mas haverá um momento em que o Senhor vai dizer aos ímpios: Apartai-vos de mim, malditos. Haverá um momento que isso vai acontecer. E haverá um momento também que eles serão destinados para um lugar, para o fogo eterno. Que embora, a gente vai estudar na aula de hoje, que embora não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos, aqueles que rejeitarem a Cristo. A rejeição a Cristo é uma declaração de estar se unindo a Satanás. Né? Ah, não, eu rejeito a Cristo, mas eu não quero o diabo também. Não tem esse caminho. Né? Só existe dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Ou nós estamos com o Senhor ou não. E se não estivermos com o Senhor, estamos com o opositor do Senhor. Então, nós precisamos refletir sobre estas coisas. É claro que vale a pena uma reflexão mais detalhada. O nosso tempo aqui agora não proporciona esta oportunidade, mas é claro que é preciso analisar esse texto de forma mais detalhada e perceber que nós precisamos ter uma atitude diferente. Verdade prática. O inferno é um lugar real de dor. O inferno é verdadeiro, não é mitológico. Não, o inferno é verdadeiro. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Ah, pastor, por que Deus trata sobre o inferno na Bíblia? Para a gente ter medo? Não, não é para ter medo. Eu um dia falei numa sala de aula que nada me causa medo no inferno. Aí os alunos seguraram na cadeira. Eu falei, só tem uma coisa que eu detesto no inferno e por isso não dá para ir para lá. Lá a presença de Deus não se manifesta.
é diferente. Deus está presente através da sua onisciência, Deus tem um controle de todo lugar. Mas eu gosto de estar num lugar onde a presença de Deus se manifesta. E lá no inferno a presença de Deus não se manifesta. Então, nós precisamos fugir do inferno. É um lugar onde a presença de Deus não se manifesta. E como fugir do inferno? Estando ao lado do Senhor. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 25, versículos 41 ao 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos o não fizestes, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O texto é claro, enfático, incisivo, não é metafórico, é real, é verdadeiro. E o inferno, a realidade do inferno é proposta na palavra de Deus. E é claro que vai demandar uma escolha, vai demandar uma atitude. Enquanto estivermos nesta vida, as nossas escolhas e as nossas atitudes são muito importantes, mas nós temos aí esta dura realidade do inferno que precisamos entender, conhecer e fugir dela, sem dúvida nenhuma. Vamos aos comentários da lição. Primeiro ponto da lição, o pastor Osiel vai tratar sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Primeiro parágrafo: filósofos e teólogos de mente cauterizada. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Então, nós precisamos entender que esta negativa da realidade do inferno é direcionada por uma ação demoníaca no mundo. E por que eles fazem isso? Ó? Há uma tentativa de enganar as pessoas, a fim de que vivam tranquilas e não se posicionem. Então as pessoas estão assim tentando enganar. Não tem problema. Deus, não, esse negócio de inferno aí, isso é metafórico. Isso é uma ideologia religiosa opressora para meter medo nas pessoas, para que as pessoas fujam, ladeiem essa ideologia aí, fujam por medo do inferno, fujam da realidade, estejam envolvidas por essas questões religiosas, e usam o termo muito comum hoje, né? Fundamentalistas. Não. É uma tentativa de enganar as pessoas a fim de que as pessoas vivam tranquilas e não se posicionem. O inferno é real. O inferno é real. Então, se você não acredita, ok, mas você precisa ouvir que o inferno é real. E não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que rejeitam a Cristo se posicionam ao lado de Satanás e irão também para o inferno. Segundo parágrafo, o ensino do universalismo. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus. E como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Como pode? Deus tão amoroso, Deus é amor. A Bíblia não diz que ele tem amor, Deus é a própria essência do amor. Como pode um Deus tão amoroso condenar alguém para o inferno? Seus filhos, tudo bem que desobedeceu, mas ele ama, é verdade, ele ama. Ama o mundo inteiro. E ele deu o seu filho unigênito para que, por causa do seu amor, ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O universalismo nega a justiça de Deus. Nega a justiça de Deus. Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Nós, seres humanos, precisamos buscar o equilíbrio, a inteligência emocional, fazer terapia, precisamos de ajuda. Deus não. Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Deus é santo, assim como é todos os seus demais atributos. Deus é amor, assim como é justiça.
Deus é assim. Então Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Não acredite que o amor de Deus sobrepuja todos os seus demais atributos. Não. O amor de Deus é equilibrado com todos os seus demais atributos. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, um alerta apostólico. Todos os apóstolos fizeram um alerta em relação ao inferno. Todos fizeram. Será que eles iam fazer um alerta em relação a algo mitológico? A Bíblia alerta sobre o inferno desde o Antigo Testamento, em todo o corpo escriturístico. As escrituras sagradas alertam sobre o inferno. Então, como eu falo bem comum, vai pagar para ver? O alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. É fraude, falsos cristos que estão surgindo, é engano. No finalzinho desse parágrafo, atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. E eu anotei aqui que os falsos mestres são intelectualizados e ganham cada vez mais espaço. A gente vive um mundo hoje do intelectualismo. Não é verdade, mas se o camarada tiver uma boa oratória, se ele souber falar, se ele souber envolver, não vamos dar ouvido para ele. São intelectualizados, estão ganhando espaço, mas são instrumentos do diabo para dissuadir as pessoas do verdadeiro caminho e levá-las à perdição. Tome cuidado. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A palavra inferno aparece na Bíblia, ou como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, tem vários termos aqui,
pastor Osiel é um conhecedor da língua grega, né? É um apologeta. Então, tem vários termos aqui, ó, Sheol e outros termos, Seol, né? E outros termos aqui que o Antigo Testamento vai utilizar. Mas eu quero destacar o texto aí que diz o seguinte: no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. É preciso entendermos que toda a linguagem que a Bíblia utiliza no Antigo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para o inferno, são linguagens figuradas, são sentidos figurados. Lugar de desprezo, lugar onde o lixo queimava, lugar de dores, lugar onde pessoas humanas eram sacrificadas, são linguagens figuradas. Por quê? O inferno, na verdade, será um lugar de total abandono, total desprezo, distante, eternamente distante da presença de Deus. Então, o que a Bíblia quer é criar uma imagem na nossa mente. Claro, nós estamos falando de coisas espirituais, escatológicas e espirituais, mas a Bíblia cria uma imagem na nossa mente para a gente entender o que aquilo realmente representa. Então, o segundo parágrafo, no Novo Testamento, utiliza a palavra Hades, Tártaro, Geena. São palavras que são utilizadas para isso, e no tempo do Novo Testamento, aí no finalzinho está escrito, era um lugar onde se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo, olha que o pastor Ziel coloca aí, de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Então é todo o simbolismo. Então o que é o inferno? Sobretudo, a Bíblia deixa claro a realidade do inferno. O que é o inferno? Como um lugar de desprezo e eterna separação de Deus. O inferno é isso, um lugar de desprezo e eterna, total separação de Deus. Então, a Bíblia utiliza essas palavras, né? No caso do Novo Testamento, Hades, Tártaro e Geena. Cada uma dessas palavras tem um significado. Hades, lugar de castigo. Tártaro traz a ideia de um abismo muito profundo, mais profundo que a sepultura. A palavra Geena, ela significa castigo eterno, é uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém, um lugar onde os adoradores de Moloque, um deus assírio, sacrificavam seus bebês pelo fogo. Então, veja que as palavras, elas vêm de forma figurada, sempre para trazer uma imagem de desprezo, de abandono, de sofrimento, de distanciamento de Deus. É algo que nenhum de nós queremos. É um lugar onde nenhum de nós precisamos chegar. É um lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos. Não é um lugar que Deus preparou para o ser humano. E nós podemos realmente escapar do inferno. Então, nesse segundo ponto, nós tratamos aí de como a palavra inferno aparece na Bíblia, então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, que é o Seol, né? Mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova, traz a ideia de morada dos mortos, lugar que não tem retorno, palavra que aparece diversas vezes, 65 vezes no Antigo Testamento. Então, nós precisamos realmente olhar para isso e, mesmo que a gente não tenha uma ideia própria, real, verdadeira, mas entender no contexto em que o texto foi escrito o que aquilo significava e perceber que é algo que realmente não é bom, algo que afasta eternamente de Deus, que traz um eterno sofrimento, e é um sofrimento espiritual, sem dúvida, e um sofrimento físico, um sofrimento em todas as áreas. Então é fugir do inferno, e a única forma de fugirmos do inferno é entregando a nossa vida para Jesus e vivendo passo a passo da nossa salvação. Terceiro ponto, a doutrina bíblica do inferno. A doutrina bíblica do inferno. Primeiro parágrafo, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25 e 41, o inferno é um lugar real, real e verdadeiro. Isso é muito importante que você entenda. O inferno não é um lugar mitológico, não é um estado temporário da alma, não. O inferno é um lugar real e verdadeiro. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos. Já falamos isso aqui repetitivas vezes. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra,
Colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar. Ou, o Deus desse século, o diabo, essa pessoa será também sentenciado e destinada ao mesmo lugar que Satanás e os seus demônios foram. A lógica aqui é simples. Se nós optarmos por Deus, nós vamos entender que Cristo veio e viveu tudo que nós vivemos para que nós vivamos aquilo que ele está vivendo. Ok? Se optarmos por Cristo, vamos viver com Cristo. É a vida que ele nos proporcionou. É o que ele tem para nos oferecer. Se rejeitarmos a Cristo, automaticamente optamos por viver a conduta ditada pelo Deus desse século, que é o diabo. Então, se optamos viver a conduta ditada pelo Deus desse século, que é o diabo, nós receberemos, assim como ele vai receber de Deus a sua justiça, nós receberemos o que ele receberá também. Então, está nas nossas mãos, cabe a nós decidir. O Espírito Santo está pronto e sempre nos influencia e nos ajuda a decidir de forma correta, mas a decisão final sempre será nossa. Segundo parágrafo do terceiro ponto. O que ensina a doutrina? O que é doutrina? Doutrina é ensinamento. Doutrina é aquilo que ensina uma verdade, aquilo que doutrina, que estabelece uma conduta. Então, o que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha e dor extrema. Então, isso aqui é doutrinário. Isso aqui impõe uma conduta, nos ensina, nos disciplina, nos conduz dentro de uma norma divina. Então, isto é doutrinário. A doutrina ensina, o inferno é um ensino integralmente bíblico. Integralmente bíblico. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, o castigo será eterno. Como eu disse agora, como eu citei agora há pouco, que o pastor Uziel trata disso aqui, no corpo da lição, tem pessoas que acreditam que o inferno será um estágio intermediário da alma. Então, depois que a pessoa morrer, ela vai passar no lugar, que aí daí foi de onde surgiu a doutrina do purgatório, né? A pessoa vai passar num determinado lugar, que ela passa por um sofrimento, mas depois, todos vão estar com o Senhor. Depois Deus não vai desprezar ninguém, todos estarão salvos, porque Deus é amor, ele é muito bom, amoroso, enfim. Não é real isso, não é verdadeiro, né? O que nós precisamos entender é que o castigo será eterno. Ó, diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como um lugar de castigo eterno. Lugar de castigo eterno. É uma figura, né, por causa desse Geena, que era um lugar no vale de Inom, fora de Jerusalém, onde as pessoas jogavam lixo e lá o fogo queimava e aqueles gases produzidos pelo lixo mantinham o fogo aceso 24 horas por dia. Não se apagava por causa dos gases produzidos pelo lixo. E essa é a ideia que a Bíblia traz de inferno, um lugar eterno, onde o fogo não se apaga. Eu fiz questão de escrever aqui o seguinte, é só nós pensarmos, gente, numa lógica simples. Lógica simples. Se a vida é eterna, o castigo também será eterno. Olha, isso é uma lógica simples. A vida é eterna, então o castigo será também eterno. Nós precisamos entender que o castigo vai ser eterno, ok? A vida é eterna, castigo também é eterno. Assim como nós estaremos ao lado do Senhor desfrutando das delícias do paraíso, existirão pessoas que estarão sofrendo no inferno eternamente. Parece algo absurdo, não é? Parece algo absurdo. Ah, mas Deus vai permitir isso? Deus é tão amoroso. Mais absurdo ainda é nós conhecermos tudo que Deus fez, entregou o seu Filho, tudo que Jesus fez, e as pessoas não se rendem a Cristo. Isso é absurdo. A justiça de Deus não é absurda. Absurdo é aquilo que as pessoas deixam de fazer diante de tão grande atitude amorosa do Senhor. Isto é um absurdo. Permitam-me fazer aqui 3 considerações importantes. Primeiro, o pensamento humano a respeito do inferno. O ser humano está vivendo dias de escolher só aquilo que lhe agrada. Eu falo que as pessoas acham que a vida é um rios, né? Que eles vão passando ali no Instagram e a gente só escolhe aquilo que agrada. Então, às vezes é mais fácil ludibriar a nossa mente, tentar enganar a nossa consciência, do que enfrentar a realidade, a dureza da realidade de todas as coisas. Então nós precisamos ter cuidado, porque o inferno é real.
Não se deixe levar pelos pensamentos humanos, filosóficos. Se debruce sobre a Bíblia e entenda que a Bíblia fala que o inferno é algo real. Segunda consideração importante: a Bíblia trata do inferno, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Assim como a Bíblia trata da salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, este é um paralelo interessante. A Bíblia não trata só do inferno, a Bíblia trata também do inferno, mas ela trata do inferno tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a segunda consideração importante é que o inferno é uma doutrina bíblica. Não tenha medo de falar, não tenha medo de tratar sobre o inferno, não tenha medo de ensinar sobre o inferno. Ele é verdadeiro, ele é real, é uma doutrina bíblica. Então nós precisamos realmente ter esta tratativa. Sobretudo, meus queridos, sobretudo, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus guarde a nossa alma, que Deus nos livre, que o Senhor nos proteja, que nós entendamos isto e lutemos para viver ao lado de Cristo. Viver a vida com Cristo é a melhor coisa que tem. Céu é para todos nós. Deus não criou o inferno para os seus filhos. Então, vamos escapar. A Bíblia diz que para o entendido, o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está embaixo. Então, nós só precisamos pedir a graça de Deus sobre nós, seguir adiante e permitir que o nome de Jesus seja glorificado sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.